Eu pedi para fazer o número 12, não foi? Vamos ao número 12, então. Olha lá. Sobre os direitos e garantias fundamentais, assinale a afirmativa correta. Letra A. Os direitos e garantias fundamentais estão taxativamente previstos na Constituição. E aí? Errado. O artigo 5º, parágrafo 1º, ou melhor, 2º, fala o quê? Que os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição não excluem outros decorrentes dos princípios, acordos, tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Isso quer dizer o quê? O rol, a lista dos direitos fundamentais, é uma lista o quê? Aberta. É uma lista exemplificativa. É um rol não taxativo. Ou seja, uma lei pode trazer novos direitos fundamentais, sim ou não? A Constituição Estadual pode estabelecer novos direitos fundamentais? A lei orgânica do município pode trazer novos direitos fundamentais? Sim, porque o rol dos direitos fundamentais é um rol que exemplificativo, é um rol aberto, é um rol dinâmico, é um rol não taxativo. Então, uma lista aberta, vou pagar aqui, hein? Uma lista aberta, dinâmica, diferente. Olha, um rol, uma lista, um rol aberto, uma lista aberta, um rol aberto. Vamos botar aqui, misturei lista com rol, né? Aberto, lista aberta, rol aberto, rol exemplificativo. Ah, ele tem um sinônimo. Que sinônimo é esse? Rol, lista o quê? Números, se ele surtar e colocar um outro nome, números apertos, é isso aí, abertos. Números abertos. É o sinônimo de rol o quê? Exemplificativo, se ele surtar. Diferente de quê? De rol fechado. O rol fechado é aquele que não cabe mudança. É aquele dali e acabou. É o rol taxativo. É o rol exaustivo. É o rol não exemplificativo. E se ele surtar, ele vai colocar um outro nome, como sinônimo de rol fechado. Que rol é esse aqui, gente? Rol, números clausos. É isso aí. Números clausos. Clausura, fechado. Então, falou números close, rol o quê? Fechado. Números apertos, rol o quê? Aberto. Os direitos fundamentais estão no rol o quê? Aberto. Números apertos. Exemplificativo. Foi? Bem, vamos lá. Olha a letra B. A letra B fala o seguinte: os direitos fundamentais de caráter prestacional não são exigíveis do Estado. Não são, gente? Claro que são. Prestacional exige a prestação positiva do Estado. C. Os direitos e garantias fundamentais não se aplicam em relações privadas. O que você acha? Existem dois tipos de relação jurídica. Uma relação jurídica chamada vertical e uma relação jurídica chamada o quê? Horizontal. Na vertical, onde tudo começou, Estado de um lado e pessoa privada de outro. Na horizontal, nós vamos encontrar as pessoas privadas dos dois lados. Então, nós temos o quê? Uma relação, ou melhor, aplicação dos direitos fundamentais nas duas relações. Relações verticais e relações o quê? Horizontais. E ele fala que os direitos e garantias fundamentais não se aplicam a relações privadas, certo? Errado. Também se aplica a relações privadas. Foi? Então, beleza. Olha a letra D. Os direitos e garantias fundamentais são inalienáveis e indisponíveis, sim ou não? São inalienáveis. Inalienáveis, indisponíveis. Você não pode dispor, abrir mão desses direitos fundamentais. Por isso são ditos como indisponíveis. Nós vamos encontrar diversas características nos direitos fundamentais. Também são inalienáveis. Ou seja, você não pode transferir esses direitos fundamentais. Estou preso, próxima aula, vai lá nosso amigo, eu sou delegado. Vou transferir o meu direito aqui de liberdade de locomoção para o Fábio.
para ele poder dar aula para o pessoal. Pode isso, gente? Os direitos fundamentais são o quê? São inalienáveis, intransferíveis. Não poderão ser transferidos nem a título gratuito, nem a título o quê? Oneroso. Então, uma das características, inalienabilidade, são intransferíveis, são inalienáveis, são indisponíveis, são irrenunciáveis. Você não pode abrir mão. Esses direitos fundamentais são irrenunciáveis. Eles também são o quê? Universais, são para todos, independente de raça, sexo, condição econômica. São as características dos direitos fundamentais. Eles também são o quê? Imprescritíveis. Eles não se perdem com o tempo. Não tem uma data de validade. Não se perdem com o tempo. Mesmo você não fazendo uso dos direitos fundamentais, eles vão continuar ali. E o momento em que você necessitar desses direitos, você poderá o quê? Fazer uso. Porque eles são o quê? Imprescritíveis. Eles também são o quê? Relativos. São relativos. Os direitos fundamentais não são absolutos, cuidado com isso. Vira e mexe, cai em prova. Não são absolutos, são relativos. Se a gente consegue relativizar a vida, que é o principal dom, os outros direitos fundamentais também serão o quê? Relativos, não são absolutos. Ah, então os direitos fundamentais podem ser restringidos, Fábio? Pode ou não pode? Pode. É isso aí, olha a letra E. Os direitos, letra E, e garantias fundamentais podem sofrer limitações que atingem o seu núcleo essencial. E aí? Pode até sofrer limitação, restrições, mas desde que a restrição não toque no núcleo essencial. Grave isso. A essência do direito ela é protegida. O Supremo fala que inclusive as cláusulas pétreas também, elas não poderão ser o quê? Sofrer emendas tendente a aboli-las da Constituição. Artigo 60, parágrafo 4, as cláusulas pétreas, lembra? Só que as cláusulas pétreas são imodificáveis? São imodificáveis? Não, elas podem ser modificadas. E como regra o quê? Para melhorar, não é isso? Dá mais direito. Mas elas poderão ser restringidas também? Diminuídas? Desde que não toque no núcleo o quê? Essencial. Desde que não toque no núcleo essencial. Entendeu ou não? Grave isso. E aí a letra L falou que podem sofrer limitações que atingem o núcleo essencial. Não, não pode atingir o núcleo essencial. Então, resposta, letra D. Letra D de determinação, pessoal. Beleza? Ok. Com isso, já resolvemos algumas questões desse ponto. Eu vou mesclar, tá? Vou mesclar para a gente tocar em vários pontos aí do nosso estudo. E aí, agora, eu vou sair desse material, depois a gente volta nele. Vou sair desse material. Não, eu vou continuar nesse material, vou fechar. Vou fazer uma questãozinha dele. Uma questãozinha que deu o que falar, embora seja da FCC, uma questãozinha boa. A questão é a 36. Faça para mim rapidinho a 36 que a gente vai corrigir, tá? Enquanto eu apago o quadro. Questão 36 desse mesmo material. Mole, né, a questão. Vamos lá. Questão 36. Questão 36 fala o seguinte. Questão boa, hein? Questão auditor. Olha a questão que fala. Cidadão que pretenda obter judicialmente a anulação de atos de despesa com hospedagem e alimentação de familiares do presidente da República, autorizados e praticados em viagem oficial pelo próprio chefe do Executivo Federal, bem como o consequente ressarcimento ao erário das verbas dispendidas a esse título, sob a alegação de ofensa à moralidade administrativa e à lesividade ao patrimônio público, poderá, em tese, valer-se de... Qual remédio é esse? Ação popular, não é isso? Então você já corta a letra A, já corta a letra B, a letra D, só pode ser o quê? Letra C ou letra E. E aí, marcaram qual? C ou E? É? É? Então vamos lá. Vamos entender.
Essa ação popular é impetrada contra o presidente da República, não é isso que ele está falando? Uma ação impetrada contra o presidente da República, quem você acha que vai julgar? Em princípio seria o Supremo, mas esse caso é da Justiça Federal, por quê? É isso aí. Parabéns. Muito boa questão. Olha, ele está falando de remédio, gente. Vamos lá. Ele está falando de remédios constitucionais. Os remédios constitucionais, eles se dividem em remédios judiciais, ações judiciais e remédios o quê? Administrar. Os judiciais são aqueles que vão acionar o Poder Judiciário. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção e ação o quê? Popular. São ações judiciais que vão acionar o Poder Judiciário. Os remédios administrativos são aqueles que serão usados na esfera administrativa, na seara administrativa dos remédios. Melhor, dos poderes. Direito de petição e o direito de obtenção de certidão. Obtenção de certidão em repartições públicas. Obtenção de certidões. Isso está onde? No inciso 34 do nosso artigo 5º. E o que diz lá? São a todos assegurados independentemente do pagamento de taxas. Petição e certidão. Independentemente do pagamento de taxa. Quer dizer que eles são gratuitos? Não. Não são gratuitos. Independe do pagamento de taxa. Mas você pode pagar emolumentos e outras coisas. Então não posso falar que são gratuitos. Só existem 2 remédios que a Constituição fala que são gratuitos. Quais são os remédios? Habeas corpus e habeas data. E os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, gratuidade, habeas corpus e habeas data. Esses remédios judiciais, eles vão acionar o Poder Judiciário. Como regra geral, vou responder já. Como regra geral, quando você aciona o Poder Judiciário, você vai depender da presença do advogado. Agora, quando você aciona a esfera administrativa, precisa do advogado? Mas pode ter? Perfeito. Pode ter? Sim. Mas precisa? Não. Agora, quando você aciona o Poder Judiciário, tem que ter a presença do advogado, exceto um remédio. Qual é? O habeas corpus. Então, o habeas corpus é o único que dispensa a figura do advogado. Fábio, a ação popular ela não é gratuita? Não é gratuita? A Constituição fala que ela é gratuita? Não. A Constituição não fala que ela é gratuita. Só tem 2 remédios gratuitos. Habeas corpus e habeas data. Só que na prática ela acaba sendo gratuita. Por quê? Porque o que diz lá, qualquer cidadão poderá impetrar ação popular visando anular ato lesivo ao MMP3. Então a finalidade da ação popular é anular o quê? Ato lesivo ao MMP3. Artigo 5º, inciso 73. Vamos falar da ação popular. Qualquer cidadão, 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 qualquer cidadão poderá impetrar ação popular visando anular ato lesivo ao MMP3. Visando anular ato lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente, P3, ao patrimônio público ou entidade que o Estado participe, patrimônio histórico e patrimônio o quê? Cultura, ficando o autor isento das custas judiciais e ônus da sucumbência, salvo o quê? Comprovada má fé. Então, como regra, ninguém paga. Ele é gratuito. Na prática. Porque o cidadão só vai pagar se for comprovado o quê? A má fé. Mas a Constituição não fala que ela é gratuita, entendeu ou não, gente? Então tem que tomar cuidado com as questões. Às vezes as bancas confundem isso. E você vai ter que olhar a melhor opção. Que a princípio, gratuidade só habeas corpus e habeas data. Aqui o cidadão ele fica isento, não paga, salvo se for comprovado o quê? A má fé. E a finalidade da ação popular é anular ato lesivo a esses direitos aqui. Moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio público, entidade que o Estado participe, patrimônio histórico, patrimônio o quê? Cultural. Patrimônio cultural.
O que a gente tem que observar da ação popular? Primeiro, pessoa jurídica poderá impetrar ação popular? Estrangeiro pode impetrar ação popular? Qualquer pessoa pode impetrar ação popular? Qualquer brasileiro nato ou naturalizado poderá impetrar ação popular? Não. Apenas o brasileiro nato ou naturalizado, mas que esteja o quê? Em pleno gozo dos direitos, porque o cidadão é o brasileiro que está em pleno gozo dos direitos políticos. E também, a única exceção quem é? O português equiparado. Português equiparado, claro, e ser pleno gozo dos direitos políticos, poderá impetrar ação popular também. É a exceção. Então, quem pode impetrar ação popular? O cidadão. Cidadão, não é qualquer pessoa, cidadão. Isso aí ele cobra direto em prova. Cobra direto, cidadão. A finalidade é anular ato lesivo ao MMP3. Cada ação dessa tem a sua finalidade específica. E você tem que observar isso. Cada remédio tem a sua finalidade. O habeas corpus, qual a finalidade? Proteger a liberdade de locomoção. Habeas data, informações da pessoa do impetrante. Retificação de dados da pessoa do impetrante. Mandado de segurança, proteger o direito líquido e não amparado por habeas corpus ou habeas data. Mandado de junção, falta de norma regulamentadora. Isso você vai encontrar nas questões, porque cada remédio tem o seu fim, a sua finalidade. E você tem que observar isso. Bem, a questão fala da ação popular impetrada contra o presidente da República. E a observação da ação popular, o que é? Eu sempre uso isso como exemplo. Lembra que o Lula tomou posse como ministro de Estado? Eu sempre uso isso como exemplo. Lula tomou posse como ministro de Estado, a Dilma impulsou ele, 10 horas da manhã. Lembra? Ele tomou posse, só que 10h30 ele já não era ministro. Por quê? Um cara lá do Sul, o nome do cara é Enio, ele entrou com o quê? Com uma ação popular. Porque isso aqui violava o quê? A moralidade administrativa. Violava a moralidade, a improbidade. Neste caso, o que aconteceu? Um juiz federal, analisando a ação popular, impugnou a posse do Lula. Em alguns minutos ele já não era mais ministro. E aí a galera começou a mandar mensagem. Mas, pô, Fábio, eu não entendi. Por que foi o juiz federal? Se ele já era ministro de Estado, a princípio, quem julgaria essa ação popular? STF. Se for contra o presidente, a galera de grande escalão, a princípio, quem julga? Supremo. Só que essa é a nota da ação popular, é a observação. Na ação popular, não tem foro privilegiado. Não há foro privilegiado na ação popular. Só que, quem julga a ação popular é a justiça de primeiro grau. Primeiro grau. Então não há foro. Se for uma ação popular contra o presidente, juiz federal, porque é de interesse da União. Se for uma ação contra o ministro de Estado, juiz federal, porque é de interesse da União. Primeiro grau, lá embaixo. É a justiça de primeiro grau. Se fosse uma ação popular, olha aqui, ó. Uma ação popular, gente. Contra o Pezão. Quem julga? Uma ação popular contra o Pezão? Não, aí lá em primeiro grau. É isso aí, juiz de direito. Juiz de direito, juiz estadual. Porque não é de interesse da União, entendeu ou não? Se for contra o prefeito, juiz de direito. Agora, como é de interesse da União aqui, ó, juiz federal. Ou seja, quem julga é o quê? A justiça de primeiro grau, primeira instância. Não há foro privilegiado na ação popular. E repare, isso já caiu. Tem questões aí, você vai resolver. O cara estava no Sul. A situação em Brasília. Ou seja, para impetrar a ação popular, o indivíduo precisa ser daquele estado necessariamente? Não. Ele tem que estar em pleno gozo de direitos políticos. Então, dependendo da situação, sim. Mas nesse caso aqui, esse caso já foi diferente. Foi ou não, gente? Beleza ou não? Alguma dúvida? Tranquilo? Beleza? Bem, vamos aproveitar então
para resolver mais uma questão desse ponto. Deixa eu ver. Tá, desse ponto, uma questão que saiu do forno também. Vai a questão número 36, já que a gente está falando de remédio. Vamos para a questão número 36, por favor. Desculpa. 28. Questão 28. A questão 28, TRF, 2016, analista. Vamos fazer junto a 28? Olha a 28. Jeremoabo, dirigente de sociedade de economia mista. Olha só, então, gente, aquela questão, qual foi a questão? 36. A 36 ficou o quê? Letra E. Letra E, tá? Olha a 28. Jeremoabo, dirigente de sociedade de economia mista, da qual participa o Estado de São Paulo, pratica ato que causa dano ao patrimônio da empresa. Inconformado com tal ato, trazíbulo, resolve questioná-lo judicialmente. Para tanto, poderá fazer uso de... E aí, gente? Praticou um ato que violou um ato, na verdade, que tem participação de dinheiro público. Não é isso? Contra um patrimônio público. E aí, para tanto, poderá fazer uso de quê, gente? Ação popular. Então já corta a letra A, a letra B. Olha a letra C. Ação popular, desde que demonstre sua qualidade de cidadão, pouco importando o local de seu domicílio, sim ou não? Pode ser essa? Letra D. Ação popular, bastando para tanto a prova de que reside no país e que possua domicílio no estado de São Paulo, é isso? Precisa? Letra E. Ação popular, desde que demonstre sua qualidade de cidadão e que possui domicílio no estado de São Paulo? Não. Não. Ação popular, desde que demonstre sua qualidade de cidadão, pouco importando o local de seu o quê? Domicílio. É o que está aqui. É o que nós vimos. Então, a questão número 28, resposta letra C, de café, de classificação. Tranquilo ou não? Então, para a gente entrar em outra parte dos nossos... Vamos fazer o seguinte, olha só. Pega aí logo o teu material. Eu já vou fazer aqui um link. E nós vamos para a questão vamos pegar algum ponto aqui de cada. Não. Pega o teu material parte 3 agora, por favor, gente. Não, parte 2. Que a gente tem que resolver a questão de cada ponto aqui. Depois você vai resolver o resto em casa. Parte 2, vai. Parte 2. Vou resolver uma questão junto com vocês para a gente tomar um café, tá? Pegou aí? Enquanto eu apago aqui, você pega o material parte 2. Está escrito parte 2. A primeira questão, ela fala assim, ó. É do TRF. E a primeira questão é da FCC. Questão de analista judiciário e informática. Tá? Analista judiciário e informática. A Constituição não previa expressamente. Vai lá, enquanto eu vou apagando aqui, faça aí. Vou falar de novo, gente. Desculpa sobre o material aí, porque eu coloquei vários materiais, porque meu computador estava ruim, eu não consegui mandar o material para você concentrado em todas as questões em um só lugar. Questão número 1 aí, né? Vamos junto? Vamos lá? Questão número 1 fala o seguinte, olha lá. A Constituição Federal Brasileira de 88 não previa expressamente e originariamente, dentre os direitos sociais, educação, alimentação, saúde, trabalho, lazer, e aí? B. Bem, vamos lá. Os direitos sociais, aqui é memorização. Direitos sociais estão lá no artigo 6º e vai até o artigo 11 da Constituição. Envolve memorização. Essa questão aí, ela pode ser atualizada.
Beleza. Tá certo. Originariamente, o texto constitucional não previa o quê? Alimentação. Foi introduzido por emenda. Ele está falando do artigo 6º. Os direitos sociais estão no artigo 6º até 11. Esses direitos sociais, eles são divididos em 3 partes. Artigo 6º, artigo 7º e artigo 8º a 11. O artigo 6º é a apresentação genérica dos direitos sociais. Memorização. É a questão. O artigo 7º, ele fala dos direitos individuais dos trabalhadores urbanos e rurais. São os 34 incisos que você tem que memorizar. Mas é tranquilo, nosso dia a dia, férias, 13º, aviso prévio, memorização. Você vai ver as questões aí aqui? E a melhor maneira de fazer esse tipo de questão de memorizar, é em cima de questões. E o artigo 8º a 11 fala dos direitos coletivos dos trabalhadores urbanos e rurais. Os direitos coletivos. Bem, pessoal, ele está falando do artigo 6º. A primeira coisa que você tem que saber do artigo 6º que é, esse rol do artigo 6º é um rol taxativo ou é um rol exemplificativo? O que você acha? Exemplificativo. A primeira coisa é um rol exemplificativo. Lá estão os direitos sociais, apresentados genericamente. São direitos sociais na forma dessa Constituição: saúde, moradia, trabalho, lazer, alimentação. E tivemos alguns direitos ali introduzidos por emenda constitucional. Tanto é que recentemente tivemos um direito social introduzido por emenda. Que direito foi esse? Transporte. Eu falo que outro dia eu fui visitar 3 amigos: Edu, Assis e Saul. Aí chegando lá não encontrei ninguém. Aí o cara falou, pô, o Edu, ele mora ali. O Assis trabalha lá. E o Saul prossegue transportando preso. Esse é o trabalho dele. Aqui estão os direitos sociais do artigo 6º. Educação, moradia, alimentação, assistência aos amparados, trabalho, lazer, saúde, proteção, maternidade à infância, segurança. Lembrando que a segurança o quê? Pública, diferente da segurança do artigo 5º, que é segurança o quê? Jurídica, lá no artigo 5º. Transporte introduzido pela emenda número 90 de 2015, foi o último direito social introduzido. E previdência o quê? Social. Os direitos sociais introduzidos por emenda: transporte, moradia, também emenda, e alimentação. Esses 3 foram introduzidos por emenda constitucional: transporte, moradia e alimentação. E aí na questão, quando ele fala que não previa expressamente, originalmente, dentre outros direitos, qual foi? A alimentação, que não estava no texto original e foi introduzido por emenda constitucional. Assim como transporte, foi o último, moradia também. Resposta, então, letra B. Letra B. Sim ou não, gente? Letra B de bolo com café. Ritmo tá bom? Até 11, né? 11h15. Até 11h15. Até 11h15. A gente vai pular para as questões de poderes. Vamos falar um pouquinho de questões de poderes. Poder judiciário, executivo. Vamos resolver essas questões. Oi? Quais não tinham? Já perguntou. Não. É mais ou menos a pergunta.
Então, sim, aí ele perguntou o que não era previsto. Ou seja, o que não tinha antes e passou a ser direito social. Alimentação. Não tinha, já foi em 2010. A alimentação entrou com a emenda número 64 de 2010. Tranquilo? Foi? Então foi o seguinte. Vamos dar um intervalo. Vamos dar um intervalo, a gente toma um café. Depois eu vou passar mais uma lista de questões. E aí a gente vai corrigindo aos pouquinhos. Tá? Vamos tomar um cafezinho.